Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar? Como é bom quando a gente tem essa liberdade de adorar o Senhor, de entrar na presença dEle, de poder destravar espiritualmente, né? Alguns momentos parece que a gente está travado diante do Senhor, né? Parece que não sai aquilo que a gente quer expressar. E é necessário que em alguns momentos a gente tenha situações como essa, né, que nos leva a ponderar um pouco daquilo que Deus tem feito, vai fazer na nossa vida. Queria, antes da gente entrar na palavra do Senhor e falar um pouquinho sobre um assunto bem específico e bem importante hoje, eu queria compartilhar com vocês duas oportunidades bem legais que surgiram nessa semana, a gente conversando, trocando ideias. Talvez uma delas você já esteja ciente, é uma oportunidade que você tem de abençoar uma vida. A Carol Zocatelli, essa semana, mandou um e-mail para a lista Job, falando sobre uma oportunidade de abençoar uma gurizada de uma escola municipal, ajudando-as a irem lá para aquela exposição do corpo humano, que está tendo lá, se eu não me engano, no Paládio, exato. E ela tem um valor cheio lá, né? Mas só que a tia da Carol, que é professora nessa escola, conseguiu um desconto tremendo. E conseguiu por R$15, né? Colocar essa gurizada toda lá. E é uma gurizada que, se não tiver o nosso patrocínio, a nossa ajuda, a nossa intervenção, nunca terá a oportunidade de presenciar um ensino, uma situação como essa ali no shopping. Então, se você tiver a fim de participar, tiver a fim de abençoar, como eu mandei na lista Job, eu disse, olha, a gente não precisa só abençoar, dar a grana para que vá, mas a gente pode até ir junto, né? Na hora H pode ser agendado um horário onde a gente possa ir junto. Nenhuma daquelas crianças, inclusive nem a tia da Carol, é cristã, correto? A tia da Carol não conhece a Jesus, mas ela é muito curiosa, sempre pergunta, e seria uma oportunidade tremenda de, com R$15, você abençoar a vida de uma criança. Não só, talvez, mostrar o amor de Deus para a tia dela e aquela gurizada, mas também, quem sabe, indo junto, né, poder compartilhar um pouco mais do amor de Deus e, quem sabe, levar aquelas crianças e levar a própria tia dela ao conhecimento de Cristo. Então, é uma oportunidade que fica para você. Qualquer dúvida, você procura a Carol no final do culto, né? R$15, gente, é a forma de abençoar tremendamente uma criança, e socialmente a gente pode investir, né, no crescimento delas. Que oportunidade, né? Então, qualquer dúvida, qualquer situação, conversa com a Carol, que vai ser uma bênção você estar envolvido nessa situação. E eu queria também trazer para você uma outra situação, talvez que não seja do seu conhecimento. A gente tem uma célula que está iniciando, hoje à noite já, ou sábado que vem? Sábado que vem. A gente tem uma célula que vai estar iniciando sábado que vem, depois do Job. Certo? É uma célula que já tem uma galera que já vai estar frequentando ela. É uma célula que um bom número já tem subido lá, dos adolescentes para os jovens. É uma galerinha que está animada para se reunir e que durante a semana não estava encontrando tempo. Então eles marcaram para todo sábado, após o Job, se encontrarem aqui atrás ou em algum local aqui na igreja, né, para fazer reunião, para fazer a célula deles. E se você não tem tempo durante a semana, tem aquela dificuldade com horário de trabalho, horário de estudo, chega nos meninos. Eu queria que o Bruno e o Derico ficassem de pé, né? O Bruno e o Derico vão ser os líderes dessa célula. Chega nessa gurizada, conversa com eles, e quem sabe você pode estar sendo abençoado participando de uma célula que já vai ter aí o quê? Uns 7 ou 8 já, começando nela, né? Então, que Deus possa abençoá-los. Senta aí. Valeu, Bruno e Derico, por essa disponibilidade, essa iniciativa. Já conversou com a galera, já formou o grupo, e sábado que vem eles iniciam logo após o Job. E eu quero te convidar a, mais do que nunca, estar envolvido com células na nossa igreja, né? Vocês têm visto que a mudança que nós estamos vivenciando na nossa igreja nos leva mais e mais para próximo de células, e você vai perder se você não estiver envolvido. Então eu queria realmente clamar a Deus por sua vida, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar no seu coração, e você que ainda não tem célula, se chegar a uma. Sexta-feira, perdão, é verdade, queridos, sexta-feira tem outra célula que iniciou, né? Nós temos já um grupo legal. Cadê o Rodrigo e a Thaís? O Rodrigo fica de pé. Rodrigo, vocês viram, estava aqui. Thaís fica de pé.
foi promovida de feijãozinho a uvinha, né? O bebezinho dela está do tamanho de uma uva, né? Então foi promovida, mas eles começaram uma célula que já está também com 6, 7 pessoas lá no Boqueirão, certo? Então, talvez para você que é da banda de cá é legal, mas para aqueles que estão lá na banda do Boqueirão e não tinham uma célula, né? Aquela turma do Auer, Xaxim, Boqueirão, Alto Boqueirão, São José dos Piais inclusive, agora você tem uma oportunidade de estar numa célula saudável que vai abençoar a tua vida. Então qualquer interesse está ou na célula da sexta-noite, que começa às 20 horas, ou na célula do sábado à noite depois do job. A da sexta fala com o Rodrigo e a Thaís, a do sábado com o Derico, né, e com o Bruno. Gente, eu queria que a gente, hoje à noite, pudesse fazer algo diferente. A gente tem tido momentos bem gostosos na palavra, de confronto, de desafio. Hoje à noite eu queria estudar a palavra de Deus com vocês. Faz tempo que a gente não conversa sobre o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Eu, assim, fiquei impressionado com os acontecimentos dessa semana. Eu creio que tanto você como eu, né, fomos assim surpreendidos com aquela situação lá em Realengo, no Rio de Janeiro, né, naquele assassinato ali daquelas crianças, e como isso mexeu comigo, sabe? Quinta-feira eu peguei ali a televisão e fiquei praticamente a manhã ouvindo tudo aquilo lá e tentando entender como uma pessoa em sã consciência, que não estava em sã consciência, né, faz algo daquela forma, né? E depois eu parei e comecei a ver uma reportagem sobre a Cracolândia. Não sei quem assistiu essa semana uma reportagem da polícia que já estava há alguns meses fazendo investigações, alguns até trajados ali como clientes ali, né, para comprar dos traficantes. E eu não lembro agora qual foi o dia, eles fizeram uma batida ali para apreender os traficantes. E gente, mas as câmeras mostrando assim, era impressionante. Era adolescente, jovem, adulto, aquele povo, aquela galera toda ali, uns andando, cambaleando, né, tropeçando, porque estavam chapados ali. Sabe, eu comecei a pensar, puxa, o que nós, como crentes, estamos fazendo? Como é que nós realmente estamos impactando a sociedade? E daí você para ver as catástrofes que estão acontecendo, né, no Rio, depois lá no Japão, e tantas outras que a gente tem vivenciado, a gente tem experimentado, a gente tem visto, algumas aqui próximo, né, lá no litoral. E como é que a gente tem reagido a isto? E mais eu tenho visto posicionamentos que tomamos, e muitas vezes posicionamentos que são passageiros, posicionamentos que são superficiais. Muitas vezes tentamos trazer uma resposta para estes questionamentos. Hoje mesmo eu perguntei, onde é que estava Deus quando aquele Anderson abriu aquela porta da escola em Realengo e entrou ali para assassinar aquelas 12 crianças? Onde é que estava Deus com isso? E algumas pessoas olharam para mim e colaram as placas, porque não sabiam como responder. E algumas vezes nós precisamos, queridos, dar uma parada no nosso dia a dia e voltarmos à essência, voltarmos à base. E essa é a palavra de Deus. Eu queria hoje trabalhar um pouquinho a palavra de Deus. Gostaria que, se você tivesse a Bíblia, você pudesse estar com ela aberta lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. A gente vai começar lendo este texto, mas a gente vai ler vários outros textos. Então, se você realmente está longe de alguém que não tem Bíblia, tenta se chegar perto de alguém. Se a tua Bíblia é no celular, compartilha aí com a pessoa que está do teu lado. Eu queria que a gente pudesse entender um pouco o que é a Bíblia. O que é esse negócio de ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Qual é a necessidade, né? Por que esse livro tem causado tanto incômodo e tem causado tanta bênção, tem causado separação, tem causado muitas vezes regeneração, transformação? Por que esse livro tem sido o livro mais lido no mundo? O livro que ninguém até hoje, mesmo tentando de várias formas, conseguiu destruir. Por que é tão importante esse livro em nossas vidas? E como cristão, eu me pergunto se eu realmente conheço ao meu Deus. Porque eu só posso conhecê-lo através do estudo da palavra. O salmista, lá no Salmo 119, ele fala algo interessante. Ele diz assim: alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Lá no Salmo 119, 47. Ainda no versículo 97 do Salmo 119, o salmista declara:
Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Você já parou para pensar nisso? Você tem gasto esse tempo? Você já viu algumas igrejas, o quanto eles investem no marketing da escola bíblica dominical? Para que a galera possa se entrosar na leitura, no acompanhamento, no aprendizado de Deus. O Salmo 119 ainda, nos versículos 103 e 127, o salmista ele faz duas declarações impressionantes. A primeira é, ele diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ele continua dizendo: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. A pergunta é, será que o teu sentimento e o meu sentimento em relação à palavra de Deus tem sido este do salmista? Este mesmo sentimento, de que a palavra do Senhor é doce, de que a palavra do Senhor é mais importante do que o ouro? Eu creio que se não tem sido essa a nossa percepção, a gente precisa hoje à noite tomar uma decisão perante o Senhor e dizer: Senhor, eu vou te buscar. Senhor, eu vou te amar. Senhor, eu vou te conhecer mais lendo a palavra. Senhor, eu vou firmar os meus princípios em Ti, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que eu tenha a resposta, para que eu possa dar a defesa da minha fé, quando for dela inquirido. Sabe, você está pronto a conhecer ao Senhor. Hoje, quem ia trazer a palavra era o Rodrigo, porque eu estava fazendo um casamento. E eu entendi durante a semana, estava incomodado, porque precisávamos trocar essa ideia sobre a palavra do Senhor. E eu disse para o Rodrigo: ó, Rodrigo, adia a tua parte, eu vou sair do casamento, não vou para a recepção, vou vir para cá, porque eu creio que a gente precisa conversar sobre esse negócio de ler a palavra do Senhor, de conhecer a Deus através da revelação que já está na palavra do Senhor e desenvolver isso na nossa vida. O que é a palavra de Deus para você? Ela tem sido, Deuteronômio ele fala que a palavra do Senhor ela é mais vital do que o pão que nos sustenta. Deuteronômio fala ainda que ela é mais importante do que o ar que respiramos. Vocês já ouviram o que o salmista falou no Salmo 119. Às vezes eu paro e eu me pergunto, eu quero que você se pergunte: será que tem sido de tamanha importância a Bíblia na minha vida e na tua vida? Será que a gente tem buscado conhecer a Deus dessa forma? Eu tenho que mencionar isso porque eu fiquei incomodado. Quando a gente está nesse momento de adoração e se fala para exaltar ao Senhor, me incomoda quando não há exaltação ao Senhor. Não sei se te incomoda. Eu sei que Deus fala no silêncio, mas Deus gosta, ama, é glorificado quando a gente o exalta, quando a gente abre a nossa boca. Mas como falar daquilo que não conhecemos? Como realmente sermos gratos por aquilo que não vivenciamos? Porque nós só vivenciamos quando lemos e conhecemos através da Bíblia, da palavra do Senhor. Eu queria desafiar você para que a próxima vez que quem quer que esteja aqui na frente, desafiar você a exaltar ao Senhor, exalte ao Senhor. A se derramar na presença dEle, se derrame na presença do Senhor. A levantar as suas mãos, levante as suas mãos. Sabe por quê? Porque é para o Senhor que fazemos. Quando foi a última vez que você exaltou a Deus? Que você chorou na presença de Deus? Que você foi movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo? Interessante é que a palavra do Senhor ela é profunda. Você está lá em 2 Timóteo. Olha lá o capítulo 3, versículos 16 e 17. Texto conhecido. Olha o que diz. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que quando surge um realengo da vida, quando surge uma cracolândia, quando surge catástrofes, quando surge a crise na tua vida, você está bem preparado, quando você está preparado na palavra do Senhor. E como o salmista fala, nela medita de dia e de noite. E é assim que a gente cresce. Qual é a definição da Bíblia para você? Tem tantas definições, mas uma que eu poderia amarrar para você é que a Bíblia, ela é a inspirada e inerrante palavra de Deus.
como você viu aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi soprada por Deus na mão daqueles homens que a escreveram. E dentro das suas características, escreveram aquilo que foi inspirado por Deus, trabalhado por Deus, plano de Deus, revelação de Deus para você e para mim. Move aí a tua Bíblia lá para 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Move aí, a gente precisa ler alguns versículos. 2 Pedro capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preciosa esta passagem. Se não está marcada na tua Bíblia, marca aí. 2 Pedro, capítulo 1, de 16 ao 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Isso lá no batismo de Jesus Cristo por João Batista. Versículo 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Olha só. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é inerrante, e já já a gente vai falar sobre algumas reivindicações que a Bíblia traz para a gente, para você e para mim. Existem várias posições em relação à palavra de Deus. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com elas. Nós praticamente temos 3 interpretações, ou 3 correntes, ou 3 posições em relação à palavra de Deus. A primeira delas é a posição liberal. Os liberais, eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é sério, preste atenção. A Bíblia contém a palavra de Deus. Talvez na faculdade vocês vão encontrar alguns filósofos assim. Talvez na própria Faculdade Teológica Batista do Paraná, você encontre alguns professores assim. É uma corrente liberal. E alguns liberais vão ao extremo de dizer que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus e ela nem é a palavra de Deus. E você tem uma outra corrente, que são os neo-ortodoxos. Essa galera entende que, à medida que você vai lendo a palavra, e o Espírito Santo vai falando ao teu coração, ela se torna a palavra de Deus. A coisa é... Ou seja, eu li, falou ao meu coração, é porque é a palavra de Deus. E nós temos a posição ortodoxa, que é a posição que tanto você como eu, nós que conhecemos ao Senhor profundamente, temos intimidade com Ele, é aquilo que nós defendemos, que nós vivenciamos, é que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é de fato a palavra do Senhor. Ela não só contém a palavra do Senhor, ela não se torna a palavra do Senhor quando ela toca em nosso coração. Ela foi, ela é e ela sempre será a palavra de Deus para você e para mim. Isso não mudará. E queridos, não mudará pelo fato de alguém lá fora dizer assim: eu não creio na palavra. A palavra não deixou de ser a palavra de Deus porque a pessoa disse que não cria. Porque um ateu chegou para você e disse: Deus não existe. A palavra de Deus continua a ser a palavra de Deus. Cuida para que essas correntes não te tirem do caminho correto. Nós queremos sim e precisamos sim viver como ortodoxos. Aqueles que são da linha radical quando fala da palavra do Senhor. Porque, queridos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Quais são as reivindicações que a palavra fala? Eu falei sobre isso logo no início. O que é que ela reivindica? É importante, né, e é fundamental que tenhamos sempre no coração as grandes reivindicações da Bíblia. Sabe quais são? Primeiro, é inspiração. A palavra do Senhor é inspirada por Deus. Segundo,
A gente está falando da inerrância da palavra. Ela não contém erros. Ela é perfeita. E a gente já vai ver alguns versículos. A gente fala da infalibilidade da palavra de Deus. Ela não é falível. Ela não deixará de cumprir tudo aquilo que ela promete. Por quê? Porque é palavra de Deus para você e para mim. É promessa de Deus para você e para mim. A palavra de Deus, ela reivindica soberania. Ela está no controle de todos os assuntos durante toda a época da humanidade, quer seja desde a criação, através do Antigo Testamento, entrando pelo Novo Testamento, até chegarmos em Apocalipse. Ela é soberana. A palavra do Senhor diz que tudo passará, menos a minha palavra. Por isso, as duas únicas coisas que são eternas é o teu espírito, o meu espírito e a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus é eterno. E a palavra dele, a Bíblia, é revelação do Deus eterno. Por isso, não passará. Mas não só. Quais são? Inspiração, inerrância, infalibilidade, soberania e completude. A palavra do Senhor está completa. Se você lá abrir em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 18, fala um pouquinho sobre esta questão. E a gente já vai dar uma olhada nela. Mas vamos voltar só um pouquinho. A palavra do Senhor é inspirada. Você crê nisso? Vimos alguns versículos sobre isso. Não é? Pedro fala sobre isso. Pedro 1:21, versículo que acabamos de ler. 2 Timóteo 3:16, toda escritura é inspirada. Não é parte da escritura. Não é quando simplesmente você vê Deus nas escrituras que ela se torna a palavra de Deus. De forma nenhuma. Ela é inspirada por Deus. Mateus, quando foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, ele escreveu dentro das características dele, da vivência dele, mas escreveu da inspiração do próprio Espírito Santo através da sua vida, falando ao homem e deixando registrado ao homem aquilo que Deus colocou em seu coração. A gente fala da inerrância. Se ela é inspirada divinamente, de se concluir que a Bíblia acha-se em termos absolutos infinitos, isenta de erros. Não existe erro na palavra do Senhor. Não encontramos a mínima inexatidão, que é histórica, geográfica, teológica, doutrinária. A palavra do Senhor é perfeita. Abra aí no Salmo 19. Dá uma olhada lá no Salmo de número 19. Vamos dar uma fuçada aqui. Mexer um pouquinho a palavra do Senhor para frente e para trás. Salmo 19, versículo 7. Lembrando que Salmo é uma coletânea de músicas de adoração, certo? Então é o Salmo, não é, Mariana Beduski? Salmo de número 19. Não tem capítulos. Olha lá o que é que diz, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. Não há erro nela. Não há falha nela. A Bíblia do Senhor é perfeita. Olha lá o Salmo 119 agora. Coloca mais 100 aí para frente. Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, 140. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. A tua promessa é a revelação de Deus registrada na palavra do Senhor. A promessa dele foi comprovada, ou seja, passou por aquilo que o Espírito Santo disse, está aprovado. A palavra do Senhor é inerrante, ela é infalível. Ela não contém erros. Se ela é inerrante, ela também é infalível. O que o Senhor nos prometeu em sua palavra vai cumprir de forma absoluta. Olha só o que diz Deuteronômio no capítulo 18. Volta lá para o início, 5º livro da Bíblia. Essas duas luzes são poderosas. Cara, está derretendo. Deuteronômio 18, 22. Olha o que diz o profeta. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Ele cumpre aquilo que prometeu. Vira aí alguns livros para 1 Samuel, no capítulo 3. Vira aí, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19.
Gente, hoje está bem diferente do que aquilo que a gente faz normalmente aqui. A gente está trabalhando a palavra do Senhor, certo? A gente vai continuar nisso aí. Então vai lá, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Se você olhar Marcos, no capítulo 13, versículos 31, e eu posso ler para você, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Eu lhes asseguro, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, serão cumpridas. A infalibilidade, ela não vai falhar nas suas promessas. Queridos, o que é que isso significa para você e para mim? Se ela é inspirada por Deus, a própria revelação de Deus, se ela não contém erros, se ela é infalível, queridos, as promessas que Deus fez a você e a mim vão se cumprir. Por isso que não precisamos andar acanhados, tristes, desanimados, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E isto é bênção para as nossas vidas. A palavra do Senhor é soberana. Os evangélicos e herdeiros da reforma protestante confessam ser a Bíblia a autoridade suprema em matéria de fé e prática, em matéria de crença e daquilo que eu vivo no dia a dia. Lá em Isaías 30, 21, você pode anotar, 1 Coríntios 14, 37, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte, olha só, 1 Coríntios 14, 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Ela traz soberania, ela tem poder, ela domina sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu irá acontecer. E por isso ela é soberana, ela domina sobre a tua vida e a minha vida. Ela é que transforma o nosso coração. A palavra do Senhor diz que ela é poderosa para ir até a divisão da alma e do espírito e transformar o homem. Ela é como espada de 2 gumes. Corta dos 2 lados, trabalha a vida do homem, restaura o coração do homem. Ela apresenta a Cristo a salvação. E ela é completa. Olha lá o que falamos. Vai lá em Apocalipse, isso é muito importante. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes em relação a isso. Apocalipse capítulo 22, de 18 ao 21, olha o que é que diz. Lá no fim, último capítulo da Bíblia. O Apocalipse encerrou definitiva e irrecorrivelmente o cânon da Bíblia Sagrada. Nenhuma subtração ou adição está autorizada pela palavra de Deus. Olha o que diz. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Você teve experiências com Deus na sua vida? Essas experiências, elas têm que ser analisadas, interpretadas, trabalhadas à luz da palavra do Senhor. É por isso que nós temos um cuidado muito grande com as profetadas que alguns dão por aí. E as visões que alguns têm por aí. Porque se não está na palavra do Senhor, que já é revelação completa para você e para mim, dê um passo para trás e considere anátema, falso, não existente, algo que não fará parte da minha vida. Por quê? Porque a revelação de Deus está aqui. É aqui que eu vou encontrar o nome do meu namorado. Não. Sinto amargamente, não. Mas na dependência da palavra do Senhor, Ele te dirige à pessoa certa. Eu tenho, inclusive, uma tese em relação a esse negócio de... Não vou falar sobre isso agora, porque não é assunto, vai ter... Isso aí é cheio. Mas eu tenho uma tese em relação a essa questão daquela pessoa. Calma, irmã, calma. Você já está encaminhada. Tem umas amigas
Eu creio que o nome da pessoa não está na palavra do Senhor, porque você tem muitas pessoas que têm o potencial de ser o seu marido e de ser a sua esposa. O problema é que o amor, ele não é um sentimento. O amor é o que? É um verbo. O amor é o que? É uma ação. E quando você decide amar alguém, Deus te contempla com aquela pessoa. E aquela pessoa se torna a pessoa separada por Deus para a tua vida. Por isso, querido, que dá tempo de clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tem uns potenciais por aí. O que é que vai rolar? Né? Se achega ao Senhor e o Senhor se achegará a vocês, diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor é completa, por isso cuida com as profetadas de igreja e de falsos mestres que existem por aí. Falsos profetas. Toda a profecia aplicada como dom não é profetada. A profecia é um dom que, por exemplo, eu tenho. A profecia é o dom da pregação. É pegar aquilo que está revelado na palavra do Senhor e fazer entendido às pessoas que assistem e ouvem a pregação da palavra. Isto é o dom de profecia. E não sair por aí dando profetada, dizendo: ó, você vai casar com aquela fulaninha. Ou então, ó, você doa o apartamento que você vai ganhar 3 apartamentos. Ó, doa um, ganha 3. Né? Não é isso. Não é isso. Queridos, depois de falar sobre essa questão de inspiração, inerrância, infalibilidade, soberania, completude, quando a gente vê a Bíblia dessa forma, como é que a gente lê a Bíblia então? Como é que a gente gasta tempo com ela? Você sabia que uma pessoa, se for aquele nerd de primeira, ele consegue ler a Bíblia em 72 horas, de capa a capa? Não pode dormir. Mas em 72 horas você lê a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Se você reservar 30 minutos diários para a leitura da palavra de Deus, em um ano terá dedicado cerca de 180 horas de leitura devocional. Ou seja, você pode ler a Bíblia 2 vezes em 12 meses. Parou para pensar nisso? É possível. Às vezes as pessoas dizem: mas ler a Bíblia toda, cara, é grande, é enorme. Mas dá para ler. Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, dá para ler. Eu já estou na 9ª vez lendo a Bíblia. E algumas vezes durou 8, 10 meses. Algumas vezes durou 2 anos. Simplesmente porque em alguns momentos você para, volta, não entendi direito, volto de novo, aí pego ali um comentário, vou ler, não entendi, volta, pega outro, aí eu paro, vou perguntar a fulano. E é assim que você vai crescendo. Eu tento ler a Bíblia de versões diferenciadas, para ter um contexto diferente, até na forma da escrita dela. Né? João Ferreira de Almeida, revista atualizada, né? A revista corrigida, pega a NVI, Bíblia na linguagem de hoje, e por aí vai, tem tantas. Para quê? Para aprendermos mais da palavra do Senhor. Um teólogo chamado Martin Einstein, ele falou algo muito importante, eu queria só ler para vocês, presta atenção. A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim a rendição. Presta atenção. Não a perícia, mas a disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. E isso é verdadeiro para você e para mim, que somos aqueles leitores da palavra do Senhor. Aqueles que querem estudar a palavra do Senhor, se tornar consciente daquilo que Deus fala para a igreja hoje, falou para a igreja primitiva, falou para Israel e vai estar falando para a igreja. E para o tempo da tribulação, quando não estaremos mais aqui. Fomos arrebatados para o tempo do milênio, quando não estaremos aqui. Deus fala. Deus fala. Mesmo reinando com o Senhor no milênio, a gente pode entender um pouco daquilo que Deus tem ali para a gente. Como é que a gente deve ler a Bíblia? Em primeiro lugar, a gente deve ler com amor. A gente precisa amar a Bíblia. Nossa primeira atitude em relação à Bíblia é amá-la como inspirada palavra de Deus. Lá no Salmo 119, 97, o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Você ama a palavra do Senhor? Ter fome da Bíblia. Se tivermos fome da Bíblia, haveremos de lê-la todos os dias. Queridos, se é tão penoso passar sem o pão de cada dia, para alguns mais do que para outros aqui nesse meio que eu conheço alguns de vocês, né? Como privar-se do alimento que nos vem diretamente do Espírito de Deus, as Sagradas Escrituras.
Cássia, minha esposa, ela costuma dizer que de manhã cedo ela tem que ter o café dela. Sem o café o dia não começou. Eu digo assim, amor, vincula o teu café à tua leitura da palavra. Porque se você tem tanto que ter esse café, vincula. Por quê? Porque quando você for tomar aquele café, você vai lembrar, epa. E essas associações nos ajudam a disciplinar o nosso dia a dia, para que possamos ler a palavra de Deus todo dia. E não precisa ler de forma igual a cada dia. Tem dias que eu ouço uma mensagem, tem dias que eu abro com adoração, coloco o fone no ouvido e vou ouvir a palavra do Senhor, e depois meu coração está preparado para isso. Tem dia que eu não estou nem um pouquinho afim de ler a palavra do Senhor. É a última coisa na minha relação. Mas sabe o que é que me mantém lá? A disciplina do entendimento de que assim eu conheço a Deus. Já teve um dia onde você não estava afim de estar com o namorado? Ou não estava afim de estar com o marido? Ou a esposa? Aquele dia que você queria ter só seu? Aquele dia que você queria só sentar na frente de um bom filme de guerra, com uma Coca-Cola, uma pipoca na sua mão e todos os controles, do DVD, da televisão, da luz, de tudo, né? Aquele momento só você, né, e os controles. Você começa assistindo com aquele cobertor, naquele friozinho, no meio você já está babando, aí desliga tudo e só lá. Momentos preciosos que precisamos ter. E alguns dias nós acordamos com esta vontade em relação a Deus, de não estar com Ele. É sentimento nosso, imperfeito, sim, mas que vivenciamos. E nesse dia, no dia que eu não acordo a fim de falar com a minha esposa, ou ela acorda sem estar a fim de falar comigo, a gente não deixa de falar um com o outro por causa disso. A gente continua a falar, sabe por quê? Porque um dia, na minha situação, há 14 anos atrás, eu decidi amar a minha esposa. E foi por isso que aos 18 anos, eu decidi amar a Jesus. Piso na bola? Com certeza. Mas eu amo a Jesus. E é isso que me mantém, mesmo em dias que eu não estou afim, disciplinado a fazer. Porque eu amo ao meu Senhor. E você? Como é que você se disciplina? Sabe, esse negócio de amar a palavra, de ter fome da palavra é muito importante. Né? O Ezequiel, ele fala ali que ele, quando encontra a palavra de Deus, ele come a palavra de Deus. Come as folhas ali. Lógico, ninguém vai comer o papiro lá, né? Mas é a expressão aplicada pelo escritor para nos mostrar a importância do que é a palavra de Deus. A gente precisa amar a Bíblia, a gente precisa ter fome da Bíblia, a gente precisa guardar a Bíblia no coração. Salmo 119, 11 diz o quê? Vamos ver. Seminaristas. Escondia onde? Hey. Escondia a palavra onde, queridos? Para quê? Aleluia, glória a Deus, alguém sabe. Sabe, quando a gente é periférico em relação à leitura da palavra, a gente esquece dela rapidamente. Mas quando nós somos como o salmista, sabe o que é que acontece? Mesmo fechando a Bíblia, a gente vai estar trabalhando ela na nossa memória. E vivenciando a palavra do Senhor nas nossas atitudes do dia a dia. Por isso que é importante não só amá-la, não é só importante ter fome dela, mas é importante, uma vez lida, guardá-la em nosso coração. E aí fazer, sabe o que, queridos? Falar continuamente das grandezas singulares da Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio 6, de 6 a 9. Eu vou ler para você. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O cara era de rocha, bicho. Para onde ele virasse tinha a palavra do Senhor. Tem neguinho que coloca na tela do computador. Por quê? Porque quando chegar aquela nega bem gostosa ali, ele não vai olhar a tela do computador, ele não vai olhar aquele negócio, porque no computador tem a primeira frase bem grande ali, que aquele computador é para honrar o Senhor. Por isso que pornografia não entra na vida dele. Porque está lá, explícito o relacionamento e a intimidade que ele tem com Deus. E está lá. É por isso que não faz. É por isso que quando chega no banheiro, ele colocou lá em cima, lá da privada, ó, bem grande assim, uma cartolina com um versículo bíblico. Chá broxante naquele momento.
Não tem jeito do cara ir lá se masturbar. Por quê? Porque a palavra do Senhor está explícita. E vocês estão rindo, mas você acha que a gente é liberto como? Se não for através da palavra de Deus. Você acha que a gente tem vitória em relação ao pecado? Como? Se não é através da palavra de Deus. Você pode até aguentar, meu velho, 1 dia, 2, 3, mas chega num momento que não só na área sexual, mas em qualquer outra área da nossa vida, a gente estoura. A gente não tem o gás para segurar. Por quê? Porque fomos criados em pecado. A natureza pecaminosa habita em nós. Por isso estamos numa constante queda espiritual. A não ser que a palavra do Senhor nos segure, porque ela é a única que nos liberta. Por isso que precisamos falar dela continuamente. É por isso que nas rodinhas, bicho, a gente tem que arrumar um jeito de falar da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos sustenta. É por isso que quando eu converso com meu irmão, com a minha irmã em Cristo, eu tento animá-la, encorajá-la através do quê? Da palavra do Senhor. É por isso que quando eu estou na minha célula estudando, eu estudo o que é a palavra do Senhor. Eu não estudo nenhum indivíduo. Eu estudo a palavra do Senhor. Porque é a palavra que traz libertação. Não é nenhum filósofo, ou teólogo, ou um meia-boca por aí. Mas eu estudo a palavra do Senhor. Quais são as orientações pedagógicas para aqueles que leem? Tem 3 formas praticamente de ler a palavra do Senhor. A gente tem que não só ler, mas aprender a decodificar aquilo que Deus traz. E é aí onde o Espírito Santo entra para nos iluminar. Sabe, lembra quando o eunuco estava lá em Candace e ele precisava que alguém falasse, e quem foi mandado lá? Quem foi lá? Filipe, amém. Filipe foi lá e falou aquilo que ele não entendia. E o que é que ele fez ali? Aceitou a Cristo. O que é que ele fez depois? Foi batizado. Por quê? Porque alguém conhecia a palavra e foi explicar para ele. A leitura, ela pode ser feita de forma devocional. É aquele cara que é mais introspectivo. É aquele cara que está procurando aperfeiçoar-se espiritualmente e moralmente. É aquele cara que está naquele momento de quebrantamento, sabe, de se derramar na presença do Senhor. É aquele que lê de forma devocional a palavra do Senhor. E tem dias que a minha vida está nessa fase. Senhor, fala, porque o negócio está feio. Senhor, fala, porque eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu quero me derramar diante de ti. Aí a palavra do Senhor vem. E eu a leio de forma a buscar o crescimento espiritual, a buscar o crescimento moral segundo a palavra de Deus. Esse é o leitor introspectivo. Muitas vezes é a sua forma de ler a palavra, é a minha forma de ler a palavra. Ela deve ser a forma mais abrangente da leitura da palavra, aquela que é mais usada no nosso dia a dia. Tem aqueles que leem de uma forma exegética. É aquele leitor que é analítico, é aquele cara que já vai fazer perguntas ao texto, é aquele cara que vai conhecer mais, que vai sugar dali várias informações pertinentes. Ele olha a estrutura, ele olha o contexto, ele olha o objetivo do texto, ele não para só ali, ele vai uns capítulos antes, uns capítulos depois, para entender o que está rolando. Ele pega a concordância, vê outras passagens que está rolando a mesma coisa, para que ele possa entender o que está acontecendo ali. Esse é o leitor analítico, é aquele que, de uma forma exegética, lê a palavra do Senhor. E tem aquele que é o didático, é o leitor receptivo, é aquele que deseja saber as bases doutrinárias. Por que eu faço isso? Por que eu tenho que me batizar? Já parou para pensar nisso? Se batismo não salva, por que eu tenho que me batizar? Eu já estou salvo? Vou me batizar para quê? Porque batismo, ele é uma das ordenanças de Deus para você e para mim. A palavra do Senhor nos deixa mandamentos, que é diretamente para você e diretamente para mim, e Ele deixa ordenanças, que é diretamente para a igreja, para o coletivo. Por quê? Não tem como você tomar ceia sozinho, né? Eu vou me dar o pão, eu vou me dar o suco, eu vou agradecer a Deus por esse momento e compartilhar. Não tem como viver isso aí, porque era para viver em comunhão. Não tem para eu me batizar, não tem como eu me batizar e ser testemunho para os outros se eu estou sozinho. Eu vou me batizar para quem? Dar testemunho para quem se eu estou só? Por isso que as ordenanças, elas vieram para o coletivo, para o corpo, para a igreja. É por isso que o mandamento, ele veio para o indivíduo, para você e para mim. Não matarás, não adulterarás, né? E etc, 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 e tantos outros que tem na palavra do Senhor. E aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor. É aquele que vai entender as bases doutrinárias, é aquele que vai entender, escatologia, como é que é esse negócio de escatologia, o que é que vai rolar lá no fim dos tempos? O que é esse negócio de arrebatamento? Eu vou ser arrebatado, como é isso? Vão me tirar para onde? Para onde é que eu vou ser levado? Né? Abduzido, OVNI, é o quê?
esse negócio. Né? Aí, tá, eu fui, e aí, o que é que vai ficar rolando aqui na terra? O que é esse negócio de tribulação, grande tribulação? E aí a gente fala da besta, né? A gente fala da meretriz, do dragão, e tem tanta coisa. E como é que eu domino essa doutrina? E é a forma como a gente lê a palavra do Senhor, de uma forma didática. Então, queridos, existem vários meios da gente crescer. A gente não cresce porque a gente não quer. Muitas vezes é isso que acontece. Mas a palavra do Senhor, ela é plena, completa para você e para mim. Deixa eu encerrar só compartilhando com você o porquê que é importante ler a Bíblia. Quais são os efeitos que a Bíblia traz para a sua vida e para a minha vida? Que efeitos são esses? Quanto mais lemos a Bíblia, mais sábio nos tornamos. Ela nos orienta em todos os nossos caminhos. Consola-nos quando nenhum consolo humano é possível. Mostra-nos a estrada do Calvário e leva-nos ao lar celestial. Queridos, tudo isso por quê? Porque eu leio a palavra do Senhor. A Bíblia nos dá sabedoria. Olha o que diz Salmo 119, 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou seja, o salmista está dizendo, ó, eu sempre estou em batalha, mas a palavra do Senhor me dá sabedoria de como agir em cada uma delas. A Bíblia nos dá a orientação segura. Salmo 31, 3 diz, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e encaminha-me. Orientação segura para você e para mim. Quantos de nós precisamos de sabedoria porque vira e mexe, a gente está tomando decisão? Quantos de nós precisamos de orientação segura por causa dos caminhos que nós trilhamos? Quantos de nós precisamos do consolo em nossas vidas? Esta semana eu estava conversando com a Morgana. Morgana está chegando aí na nossa igreja. E estávamos conversando sobre perder o pai. Ela perdeu dela há pouco tempo, eu perdi o meu. Também vai fazer 2 anos, né, 1 ano, já quase 2 anos. E como a gente sente falta, e como é difícil passar por momentos assim. Sabe? Mas aí é onde o consolo, Salmo 121, ele fez toda a diferença na minha vida quando eu perdi meu pai. Mas toda. E só a palavra do Senhor consolou meu coração. Não foi meu irmão, que meu irmão precisava de consolo. Não foi minha irmã, que ela também precisava de consolo. Não foram meus amigos, nem meu grupo de raízes. Bênção eles são, mas não foi o grupo de raízes. Todos esses me ajudaram a passar por esse momento. Mas foi a palavra do Senhor que me trouxe consolo verdadeiro. E muitas vezes precisamos disso. Nas crises que vivemos, ela nos dá a provisão de salvação. Salmo 119, 81 diz, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Salmo precioso, Salmo 119. É enorme, mas é precioso. Qualquer dia tira um tempinho para ler. Verdades ali, olha, que vão transformar a tua vida. A Bíblia nos dá sabedoria, ela nos dá orientação segura, ela nos dá o necessário consolo, ela nos dá a provisão de salvação e ela nos leva ao lar celeste. Show de bola, né? Nos leva ao lar celeste. No encerramento do cânon sagrado, lá no livro de Apocalipse, nós somos reanimados, revigorados, com a viva esperança de que um dia estaremos entrando na cidade santa, preparada para você, preparada para mim. Cidade que não será mais como essa que vivemos, nova, zerada, para você e para mim. Ficam as perguntas. Você tem lido regularmente a palavra do Senhor? Ela tem sido o teu consolo? Ou a palavra de Deus não passa de um simples acessório na tua estante? Creio que é hora de voltarmos com mais empenho e amorosa dedicação ao livro de Deus. Sem ele, não dá para caminhar. Um autor falou sobre o que era meditação bíblica. Deixa eu só ler para vocês e a gente encerra com isso. O verdadeiro objetivo na meditação bíblica não é ajudar ninguém a fugir da angústia do divórcio ou do dissabor de uma grave doença, escondendo-se em um mundo fantasioso. Pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica a circunstâncias difíceis e estressantes.
Algumas palavras descrevem a meditação cristã da Escritura. É refletir, é ponderar e até ruminar. Assim como a vaca primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-la e mastigá-la outra vez, também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus e depois atrás de volta a seu consciente quantas vezes for necessárias. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o sustento da vida espiritual. A meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, de forma a obtermos maior revelação do seu significado e certificarmos-nos de que a aplicamos às nossas vidas diárias. Isso é meditação bíblica. J.I. Packer, ele falou o seguinte, ele disse: meditar é despertar a mente, é repensar e demorar-se sobre um assunto, é aplicar a si próprio tudo o que se sabe sobre a obra, os caminhos, os propósitos e as promessas de Deus. No último slide que tem aí, eu queria deixá-los com a palavra do teólogo que vimos lá no início. Coloca o último slide, por favor, da apresentação. A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim a rendição. Acho que todos nós precisamos nos render diante da palavra de Deus. Talvez essa rendição tenha que começar hoje à noite, aqui no Job. Ele continua dizendo, não a perícia, mas a disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. Será que você não está precisando parar e reavaliar a sua posição em relação à palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a tua vida? Será que hoje à noite você não poderia, diante de Deus, abrir o teu coração e ser trabalhado por ela? Queria que a gente pudesse orar, porque se existe algo, queridos, que lutamos, e muitas vezes podemos ver tantos jovens caindo, é nessa questão de fidelidade na leitura da palavra, de disciplina na leitura da palavra. Eu queria desafiar você hoje à noite a fazer um voto com o Senhor. Eu achei muito jóia hoje no casamento que os noivos fizeram seus próprios votos. Pedi para que eles colocassem algumas palavras-chave ali, mas eles fizeram os próprios votos. Foi muito especial, sabe? E ele falando e tremia e pediu para mim o papelzinho, porque ele não lembrava de mais nada, colou as placas ali, né? E ele tremia mais do que vara verde, mas falou. E ela não parava de chorar. Era o tempo todo com o paninho, porque não pode borrar ali a maquiagem, né? Mas precioso aquele voto, sabe? Por mais que estava escrito ali, eles tiraram do coração. Não foi algo repetido, algo que eu falei e eles repetiram depois de mim. Eu entreguei o microfone e eles falaram um para o outro. Sabe, foi a primeira vez que logo depois dos votos o povo aplaudiu. Geralmente se faz isso, ou pelo menos se não fizerem, eu chamo para fazer depois. Mas ali já fizeram. Eu acho que hoje à noite tem tempo para a gente fazer um voto ao Senhor. Talvez eu e você chegarmos com as nossas próprias palavras e dizer, Senhor, tenho fraquejado. Senhor, tenho pisado na bola. Senhor, não tenho te conhecido como eu deveria conhecer. Senhor, eu não tenho amado a tua palavra como eu deveria amar. Eu tenho um vídeo que eu queria passar para vocês, eu não vou passar porque ele é longo, nosso tempo já está avançado. Eu vou colocar ele no site do Job. O site ele está em construção, ele está sendo terminado. Se Deus quiser, essa semana, com a ajuda da comunicação aí, a gente vai estar terminando. Tem uma turma que está batalhando para que isso aconteça. Eu queria que você pudesse parar e dar uma olhada em como aquele povo recebeu a palavra do Senhor. Enquanto o avião fazia manobra lá para aterrissar, tinha uma galera parada. O povo estava dançando, estava todo pintado, sabe, umas musiquinhas, aquele esquema rolando lá naquela alegria. Quando o avião pousou, eles fizeram fila para quem tocava na Bíblia. Quando eles tiraram aquele primeiro pacote, aquele pastor líder ali, o pastor local,
Ele orou agradecendo a Deus porque eles nunca tinham tido a palavra. A palavra vinha de uma tribo, de uma outra língua, para eles, para ser traduzida, para poder o povo entender. Ele disse que hoje ele pode falar para o povo na própria língua deles, com a Bíblia já escrita ali. E gente, a festa que foi. Depois pare, olha. Eu devo ter umas 20 Bíblias. Um monte de Bíblia de estudo. Um monte. Que facilidade eu tenho. Eu vou aqui na livraria da igreja, vou em qualquer lugar, na Betânia, na Luz e Vida, compro uma Bíblia. Esse povo fez festa. Mas eram centenas ali esperando aquele avião pousar. E eles fizeram parecia um desfile militar, com aquelas Bíblias nas mãos. E eu tenho a minha aqui. O quanto eu estou lendo. Eu tenho ela no meu computador, no meu laptop. Eu tenho ela no meu celular. Eu tenho ela em várias versões. Será que eu estou dando o valor necessário àquilo que contém toda a revelação para a nossa vida e para a vida daqueles que não conhecem a Jesus? Eu precisava conversar sobre isso com vocês hoje à noite. O que você vai fazer com esse assunto é problema teu, não é meu. Por isso que eu vim, eu apresentei, e agora eu desafio você a fazer alguma coisa sobre isso. Talvez você precisa se arrepender por não ter dado o valor necessário. Pessoas morrem por isso. Pessoas estavam contrabandeando quando foram pegas e foram 12 assassinadas por causa disto. Para levar um Novo Testamento a uma vila na Ásia. Sabe o que aconteceu? Outros 12 pegaram e continuaram com o mesmo trabalho. Porque viram a importância da palavra do Senhor. Eu queria que a gente pudesse se colocar diante de Deus e fazer um voto, um pacto com Ele, uma renovação de compromisso e dizer: Senhor, que a palavra realmente possa ser o centro, que ela possa ser a minha única regra de fé e prática, porque, queridos, tantas coisas nós evitaríamos se vivêssemos através da palavra. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me coloquei diante de Deus e eu disse: Senhor, me dá mais amor por Tua palavra. Senhor, se tem alguma coisa em meu coração que está me impedindo a cada dia de ler a Tua palavra mais, de me dedicar mais, se o pecado tem me dominado, me ajuda a ter vitória através da Tua palavra. A Tua palavra fala lá em João que conheceremos a verdade nos liberta. Essa verdade é Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo entra na nossa vida, não somos mais dominados pelo pecado. Nós temos vitória sobre o pecado. Você está pronto para isso? A gente vai cantar uma canção. A gente vai cantar uma canção lá no Salmo 19. Talvez você já conhece. Eu vou pedir para você se colocar de pé. E nesse espírito de oração, de adoração, se Deus falou no teu coração, eu queria que você pudesse sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sabe, dizendo assim: Senhor, eu quero me comprometer publicamente de que eu lerei mais a Tua palavra. Talvez você esteja aí, você está com tua devocional sus, e você está vivendo tranquilo, a tua palavra está assim, a palavra do Senhor está tendo tempo ali, você está realmente se dedicando, graças a Deus. Mas, queridos, se eu conheço de jovens, a maioria de vocês não está fazendo isso. E o meu clamor hoje à noite é que você possa tomar essa decisão. Se Deus falou no teu coração, enquanto a gente estiver cantando, eu queria te desafiar a sair do teu lugar.
vir aqui à frente, orar, conversar com o Senhor, sabe, fazer o teu voto, o teu compromisso com Ele, e você volta para o seu lugar. Mas pastor, por que eu não posso fazer aqui no meu lugar? Você pode, mas é porque quando a gente vem à frente e a gente publicamente toma uma decisão, ela tem mais força, ela tem mais respaldo. Está aí o desafio.